Olá, gente, boa tarde. Espero que todos e todas estejam bem. Estou passando por aqui novamente para nós fazermos as devolutivas das atividades da semana passada. Então, a semana passada nós estudamos o conteúdo gramatical concordância verbal. Olha só, o nome já diz tudo, né? Como a gente costuma dizer. Concordância verbal. Então, o verbo vai ter que concordar com alguma coisa, não é isso? Então, segundo a definição lá do material de vocês, a concordância verbal trata das alterações do verbo para se acomodar ao sujeito, ou seja, o verbo ele vai ter que concordar com o sujeito. Ah, como é que funciona isso, professora? Olha só, como uma regra geral, digamos assim, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e em número. Um exemplo que também consta lá no material de vocês. As crianças comeram muito chocolate. Então, nós temos aí o sujeito, no caso, as crianças. O verbo vai para o plural, comeram muito chocolate. Então, as crianças, o sujeito está no plural. Logo, o verbo também tem que estar no plural. E se fosse a criança? Ah, e seria singular, né? A criança comeu muito chocolate. Então, gente, dentro dessa regra, né, nós temos aí uma regra geral, mas existem outras situações, inúmeras situações em que acontecem a concordância verbal. Só que, assim, no material de vocês constam as situações que causam geralmente maiores dúvidas. Então, todas essas situações constam no material de vocês. Além disso, eu coloquei um vídeo no grupo e também abordarei na nossa aula pelo Meet essas situações, as que provocam mais dúvidas, certo? Então, passando para as questões, gente, a primeira diz o seguinte: assinale a alternativa cujas formas verbais preencham corretamente as lacunas das orações. Então, nós temos aí 5 orações para que vocês observem se a alternativa A preenche adequadamente, ou é a alternativa B, ou é a alternativa C ou D. Ou seja, aí nessa questão vocês precisam ter em mente a regra geral. Qual é a regra geral? O verbo vai concordar com o sujeito. Então, vamos lá. Alugam-se estes apartamentos, venderam-se muitos carros, ou seja, gente, sujeito no plural, verbo no plural, tá? Sujeito no singular, verbo no singular. Dessa forma, a alternativa A, ela vai preencher todas as lacunas de maneira adequada, segundo a gramática normativa. 2. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada, segundo a gramática normativa. Se vocês observarem todas as regrinhas discutidas no material de vocês e no vídeo, vocês irão acertar facilmente essa questão. Então, a alternativa aí que apresenta uma inadequação é a B. Mas por que a letra B, professora? 79 acredita na aprovação. Gente, nesse caso, voltando lá para o material de vocês, o verbo concorda com o sujeito quando esse é um número expresso em porcentagem sem especificação. Nós temos aí o 79. 79% não é uma porcentagem, certo? Então, nós observamos aí que não existe nenhuma especificação. Se não existe nenhuma especificação, nós temos que concordar o 79. Logo, 79% acreditam na aprovação. Só que na letra B, o verbo está no singular, tá? Acredita. Dessa forma, nós temos sim uma concordância verbal aí inadequada segundo a gramática normativa. A questão 3 diz o seguinte: complete as frases fazendo a concordância adequada dos verbos dados. Essa questão, ela é basicamente
A primeira, observar verbo e sujeito e aplicar a regra geral. Então, é ela quem mais trabalha. Quais de nós venderam mais? Vossa Excelência aprovou, o bando assaltou, óculos é acessório fashion. Ou seja, a alternativa que preenche corretamente é a letra A. Então, aplica a regra geral e tem-se aí o resultado da concordância verbal. Então, a quarta questão pede o seguinte, pede a concordância verbal, a adequação da concordância verbal. Então, existe aí apenas uma alternativa em que a concordância está correta segundo a gramática normativa. Gente, essa alternativa que está correta segundo a gramática normativa é a alternativa C, a maior parte. Então, quando se utiliza essa expressão a maior parte, o verbo ele precisa ficar no singular. Nas demais alternativas, nós temos alguns elementos, algumas expressões que estão inadequadas. Por exemplo, letra A, cada um. O verbo foi colocado no plural. Então, quando se utiliza a expressão cada um, o verbo precisa ficar no singular. Está acontecendo diversos eventos na letra D. O correto seria estão acontecendo diversos eventos, porque a gente tem aí o sujeito no plural, o verbo também tem que ficar no plural, certo? Mais uma vez, a quinta questão pede que vocês observem aí em qual alternativa a concordância verbal está corretamente estabelecida. Então, a alternativa que contempla aí corretamente a concordância é a letra D. Fazia dias que participava do processo seletivo em questão. Então, a regra aí é bem simples, né? O verbo fazer, quando expressa sentido de tempo transcorrido, ele vai ser um verbo impessoal, ou seja, não indica pessoa. Dessa forma, gente, por exemplo, tempo decorrido. Faz 10 anos que não vejo um mar, por exemplo. Não é, segundo a norma gramatical, não se pode dizer, escrever, melhor dizendo, fazem 10 anos, e sim faz 10 anos, no singular. A questão 6 diz o seguinte, né, vocês observam aí uma charge, nós temos dois personagens, dois balões com falas. O primeiro personagem diz, todo político calça 40. O segundo personagem, não, alguns calça 16. Então, aí é para que vocês observem um erro, uma inadequação de concordância verbal. A questão diz, em uma das falas apresenta erro de concordância verbal. Escreva abaixo a forma que seria a mais adequada segundo a gramática normativa, segundo a concordância verbal discutida até esse momento, gente. Então, a gente tem aí, no primeiro, todo político calça, ou seja, político, singular, calça, verbo, singular. No segundo, nós temos não, alguns calça. Gente, quando a gente utilizou aí o alguns, não é mais singular, e sim plural. Logo, o calça, o verbo vai ter que ir para o plural. Então, a resposta adequada é a seguinte: não, vírgula. Alguns calçam 16, tá? Então, concordância, sujeito e verbo. Com relação, gente, às redações de vocês, com relação à redação de vocês, eu farei a devolutiva individualmente pelo privado do WhatsApp, tá? Então, além de fazer essa devolutiva individualizada, eu postarei também um vídeo aí no grupo para que vocês assistam sobre redação. Então, é importante que vocês produzam, porque só a partir da produção de vocês é que eu posso sugerir as intervenções para que vocês desenvolvam ainda melhor o texto de vocês, certo? Então, bons estudos, contem comigo sempre. Abraço a todos e todas.